Em O Evangelho segundo o Espiritismo está a anotação de São Lucas: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala de que está cheio o coração. Os ensinos de Jesus foram de tal profundidade que ele os deixou através de parábolas, expressões simbólicas, de tal forma que ainda hoje temos dificuldades para entendê-los. O Espiritismo, de forma clara e simples, mas com muita profundidade, vem nos auxiliar no entendimento. Alcídio Pereira vai nos auxiliar no entendimento deste ensino à luz da doutrina espírita. Antes disso, vamos ver o Momento Espírita. No mundo em que vivemos, a maioria de nós valoriza em demasia as coisas materiais. Nossos anseios giram em torno da ascensão profissional, dos lucros obtidos, das aplicações em fundos de investimento e em bolsas de valores. Esgotamo-nos em horas intérminas de trabalho, em demonstração de engajamento e dedicação, no anseio de conquistas poupudas em nossos salários. Idealizamos a casa, as viagens, os passeios, o carro, quem sabe um pequeno barco. Nossos dias, semanas e meses se sucedem em torno do angariar mais para mais usufruir. Naturalmente, como as conquistas se fazem a muito custo, tudo é zelosamente cuidado. Zelamos pela conservação da residência, da casa na praia, do carro, das joias. No entanto, de um modo geral, existem valores aos quais não damos maior importância, até o dia em que os perdemos. Assim, quando a morte como lei natural nos surpreende, levando um dos nossos afetos, sentimos que nos falta o chão. Quando chegamos em casa e não encontramos a bagunça, os brinquedos espalhados. Quando não temos mais o colar diário de 2 bracinhos em nosso pescoço. Quanta tristeza! Sentamos no sofá caríssimo que tanto prezávamos com desânimo. O entorno perdeu seu significado. A joia mais valiosa se foi. Aquela que somente deixou uma imensa saudade no cofre da nossa intimidade. A casa, tão rica de tapeçarias e cristais, jaz fria e quieta. O que não daríamos para ter o esposo de novo adentrando o lar, batendo a porta, soltando as chaves com ruído sobre a mesa, e a voz sonora a anunciar: cheguei. Dentre tantos amores, um colo de mãe é ainda mais precioso, valor inigualável. E tantas vezes deixado de lado, porque nos sentimos donos do mundo, vencedores, seguros de nós mesmos. Contudo, quando a mãe adentra o plano espiritual, instala-se no coração dos filhos a carência e a saudade. Possivelmente ninguém melhor traduziu esses sentimentos do que a menina órfã que desenhou no chão, em tamanho natural, uma figura de mãe. Depois, deitou-se exatamente à altura do que seria o colo daquela mãe. Aninhou-se e adormeceu. Nada mais significativo do que a imagem que foi retida pela lente ágil de um fotógrafo. Colo de mãe. Quanto valerá no mercado financeiro? Colo de mãe que aninha, protege, transmite segurança, bem-estar. Colo de mãe quentinho, amoroso. Colo de mãe sem igual. Colo de mãe não tem preço.
Pensemos nessa preciosidade que é um colo de mãe e honremos todos os dias com nosso carinho essa que disse sim à vida e nos permitiu vir ao mundo. Amemos essa gema sem igual. Aproveitemos o colo de mãe sempre gratos, antes que a morte a arrebate dos nossos olhos. Porque então, somente pelos fios do pensamento, poderemos ter a aventura do reencontro enquanto permanecermos por cá, em bendito exílio, na terra que o Senhor Deus nos permitiu habitar, crescendo para o progresso. Os CDs do Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná, graças ao trabalho de uma dedicada equipe. Quanto vale? Esta mensagem faz parte da coletânea número 26. Como o Espiritismo entende o ensino de Jesus? A boca fala do que o coração está cheio. Alcídio Pereira, palestrante espírita da cidade de Maringá, vai nos trazer alguns esclarecimentos. Alcídio, é uma satisfação muito grande ter você mais uma vez no programa. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, anotado que a boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus teria dito com essas palavras tão simbólicas? Bem, Jesus estava passando uma informação fundamental, principalmente para a época. Porque naquele período haviam vários Cristos, pessoas desequilibradas que saíam dizendo que era o Cristo, outros se anunciando como profetas. Então ele nos ensinou, desde aquela época, a verificarmos que o homem de bem tira boas coisas do seu coração e o homem mau tira as más coisas do seu coração. Então, o que ele estava nos dizendo? Que nós precisamos analisar as falas e que deveríamos aplicar a fé raciocinada, deduzir da fala se aquilo procede. Por quê? O homem mau tira as coisas más e o bom tira as coisas boas do seu coração, quer dizer, também dos exemplos do seu comportamento moral que poderíamos também verificar. E como todos os ensinamentos de Jesus, esta fala também é aplicável nos dias de hoje, né? Jesus estaria falando dos falsos profetas que iriam existir com o transcorrer dos tempos, até hoje, como nós vemos? As falas de Jesus, ela é para os milênios vindouros. Nós já passamos o segundo milênio e nós ainda estamos aprendendo e precisamos observar os ensinamentos de Jesus. Então, nós vemos nos dias de hoje muitos falsos profetas, pessoas que usam de palavras assim carinhosas, palavras às vezes até melífluas, palavras que dá a impressão que ele está até sob o efeito do Espírito Santo, mas que no fundo a intenção é outra, o egoísmo, é o interesse financeiro. Porque encontramos nos dias de hoje pessoas vendendo óleos especiais que vêm da Palestina, nós encontramos pessoas vendendo água que vem do Rio Jordão, nós encontramos pessoas vendendo até casa no mundo espiritual pelo projeto Minha Casa Minha Vida ou no sistema. Então, se nós analisarmos, não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma possibilidade de esses produtos, tipo o óleo e a água, citando só 2 exemplos, mas são centenas deles, ter um fundamento. Então, as pessoas precisam aprender a raciocinar, ter a fé raciocinada, porque nos dias de hoje nós vemos em toda parte os enganadores. E as pessoas simples, carentes, se sentem acolhidas e crédulas que, de fato,
esses produtos vão fazer um milagre, quando de fato eles só vão fazer milagre para quem os vende. Você se referiu a casos assim gritantes, né? Casos extremos. Mas nós também, às vezes, agimos assim, não é? Isto é, falamos de maneira que somos denunciados pelas nossas próprias palavras ou pelos nossos atos, não é? Não tenhamos dúvida que, na verdade, nós somos sempre dois personas. Nós somos nós mesmos em casa, no trânsito e na casa espírita, às vezes nós somos, ou no emprego, nós somos o persona idealizado, aquele que fica de bom tom nós mostrarmos que somos. Mas de forma a agradar, né? De forma a agradar e garantir, quem sabe, o emprego, o nosso interesse. Mas quando nós chegamos em casa, nós já voltamos a ser nós mesmos. Aí a paciência acaba, nós somos intolerantes, nós não somos capazes de entender que no nosso grupo familiar são pessoas também precisando e em níveis diferentes de evolução, mas que estão reunidos na nossa casa. Mas também um outro ponto, um outro momento em que nós colocamos para fora, que nós somos, às vezes, falsos profetas, porque na tribuna espírita nós pregamos a reforma íntima, nós pregamos o perdão, a tolerância, o amor ao próximo, mas quando lá no trânsito alguém nos fecha, ou alguém, por descuido, bate no nosso veículo, aí nós demonstramos que não somos a mesma pessoa. E pode ser que aquela pessoa a quem nós vamos agir totalmente diferente do que ele nos viu na tribuna espírita, vai descobrir que nós somos um falso profeta, porque nós estamos anunciando uma coisa e fazendo outra completamente diferente. Então, o falso profeta é uma situação que deve ser muito bem analisada por nós, né? Principalmente por aqueles que estão buscando uma reforma íntima, estão procurando melhorar-se, não é? E como fazer para encher o nosso coração de coisas boas, buscando essa reforma? Jesus sempre nos dá a receita, nos deixou a receita. Porque quando ele fala em outro momento que os olhos são as janelas da alma, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, e também aí o coração. Então, a pergunta que Jesus nos deixou, que poderia ser uma pergunta, seria assim: todos que têm olhos veem, todos que têm ouvidos ouvem. Aí nós vamos ver uma resposta, quer dizer, uma informação do Rubem, que é um escritor muito conhecido. Ele vai nos dizer que a árvore que o tolo vê não tem nada a ver com a árvore que o poeta vê. E nós, há poucos dias, ainda conversando com alguém, um professor de biologia, que às vezes sai a campo com seus alunos para fazer pesquisas de campo, ele diz que é impressionante como a maioria dos alunos, mesmo nesse nível já, fazendo biologia, às vezes quase terminando o curso, eles não percebem as belezas da natureza. Eles passam por um pássaro diferente, um pássaro lindo, ou por uma flor, e eles não percebem, eles estão focados apenas naquilo que a pesquisa indicou. Então, ter olhos de ver é a pessoa que, de fato, ela vê a beleza. Ela vê a beleza na natureza, ela vê a beleza na criança, nas pessoas, nas falas, na música. Ela adquiriu olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque nem todos nós ouvimos a mesma coisa de uma fala, de uma exposição ou de alguém que está clamando por socorro. Assim, faz parte da nossa reforma íntima, que tanto o Espiritismo nos conclama a encarar esse projeto, a assumir esse projeto, e ter olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Isso está muito relacionado com a bagagem que nós, como seres espirituais, trazemos, né? E se ainda não temos essa capacidade, cabe a nós desenvolver, não é verdade, Alcídio? Sim, porque Emmanuel nos diz que, embora nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações, que pela bondade de Jesus, seu governador, nos deu uma natureza que não tem muito a ver, que é muito superior à qualidade dos habitantes desse planeta. O planeta é lindo, é um planeta que parece um paraíso, só não parece paraíso aqueles lugares que o homem degradou, que o homem interferiu. Então aí nós temos que ter consciência de que quando nós vamos ouvir uma boa música, ela vai nos ajudar a nos emocionar, levar a sentimentos superiores. Quando nós ouvimos um batuque, que lembra mais o período primitivo, nós não podemos ter boas sensações e vamos passar por transformação que vai degradar o nosso projeto. Então, é maturidade, mas também é projeto. Tem pessoas que já nascem com uma maturidade que desde pequenas elas sabem ver aquilo que a maioria não vê, às vezes que nem os pais veem. Mas se nós colocarmos em nosso projeto que essa mudança, de saber o quanto é importante valorizar o belo, valorizar uma boa palavra e valorizar o semelhante, e se ele ainda não está ao nosso nível, nós sabermos que ele é uma pessoa precisando de ajuda, mas admirá-lo também porque ele está vivenciando, está ganhando experiência e, se possível, ajudá-lo a conquistar essa possibilidade de ver e ouvir aquilo que nos ajuda no nosso progresso. Isso é tão verdadeiro que muitas vezes duas pessoas diante de um mesmo objeto, de uma mesma paisagem, de uma mesma situações, elas enxergam de forma diferente, não é? Muito diferente. Tanto é que na música também. Tem pessoas que quando ouvem uma música clássica, uma música com coro, ela começa a dizer, poxa vida, mas essa música é para a gente dormir? Enquanto outros estão ali concentrados nos detalhes da orquestra e se emocionando, quer dizer, enchendo o coração da proposta da música, do resultado ali da peça. Enquanto um está vendo algo e se emocionando, uma borboleta numa flor, o outro vai lá e apanha aquela flor e até joga e não tem a mínima noção de que aquilo realmente é um enfeite, está no planejamento divino que a gente tem aquilo para encher os nossos olhos. E ainda nos informam os benfeitores, e Raul Teixeira trabalhou muito bem isso, com as informações de Camilo, que o mundo é cromoterápico. A natureza tem todas as cores porque esta diversidade de cores, ela tem a ver também com a nossa condição de paz, de tranquilidade, quando nós conseguimos ver, temos essa capacidade de ver. E são poucas as pessoas que observam a beleza da natureza, né? Alcídio, mas certa vez você nos falou de uma experiência que você teve em uma viagem sua, Maringá, Curitiba. Foi muito interessante, eu gostaria que você compartilhasse com os telespectadores. Sim, nessa viagem descortinou assim, 2 casos muito interessantes. Embarcamos para Curitiba no ônibus da tarde, todas as pessoas, mas entre elas haviam 2 pessoas idosas, que elas viajariam para Curitiba, foram levadas pelas suas famílias até a rodoviária e embarcadas, e ainda ressaltar, olha, fiquem tranquilos porque os parentes estarão esperando lá na rodoviária de Curitiba. E a viagem transcorreu. Uma ficou o tempo todo observando pela janela e ficou observando o trecho, quer dizer, o que ia descortinando na viagem, o trajeto. E a outra olhou um pouco, mas logo encostou e fechou os olhos. Não sabemos se dormiu ou se estava
apenas de olhos fechados. Quando chegamos em Curitiba, as duas famílias vieram recebê-las, quer dizer, famílias diferentes. Uma família perguntou para uma delas, a que dormiu, como é que foi a viagem? Fez boa viagem? Ela falou, um horror. Que viagem terrível, nunca mais venho para Curitiba durante o dia. Vou preferir voltar às viagens noturnas. Porque o que eu vi? Eu vi fumaça de caminhão, eu vi acidentes, eu vi, olha, insuportável. Eu precisei fechar os olhos para não continuar contemplando os absurdos. E a outra também foi perguntada, fez boa viagem? Ela respondeu, uma excelente viagem, uma excelente viagem. Eu nunca tinha vindo a Curitiba nesse período da tarde, que é possível ver a paisagem da estrada que à noite eu nunca tinha observado. E descortinou paisagens diferentes da nossa região, do que nós temos em Maringá. Então, vi as araucárias em maior quantidade, vi riachos. Na região de Ponta Grossa, que maravilha aquela paisagem ali, perto ali pertinho da cidade, de Vila Velha, onde os riachos parecem mais traços de cristal na paisagem. Então, olha, nunca mais vou mudar agora esse horário de vir para Curitiba. Então, ficamos observando como é que no mesmo trajeto, fazendo a mesma viagem, viram coisas tão diferentes. E nós precisamos também entender que nós somos assim. Às vezes, nós vamos para Curitiba e preferimos não ver, fechar os olhos e não aproveitar a viagem. E quando nós amadurecemos para verificar as belezas para onde viajamos ou para onde vamos, nós vamos então percebendo que a cada minuto de viagem, de carro ou de ônibus, descortina uma nova tela maravilhosa. E que às vezes nós não temos ainda a maturidade para contemplar esta beleza de natureza que Deus nos beneficiou. E qual seria a sugestão, o que poderíamos fazer para melhorar o nosso olhar? O nosso olhar, ele vai melhorar quando nós entendermos que foi Deus que planejou tudo isso e entregou a Jesus para pintar, para decorar, para deixar tudo isso para que contemplássemos, né? Isso aí é uma questão de maturidade. Não adianta você, ou cada um de nós, ou na nossa pregação, na nossa palestra, nós acharmos que falando isso, todos vão sair dali com esse novo olhar. Mas existe também um fato que dá a impressão que a maturidade nos traz esse olhar. Quando também de Rubem Alves, é um outro caso, em que ele tem a esposa preparando a salada e ele estava no seu gabinete trabalhando e ela sai lá da salada, deixa a salada lá e vai lá perto dele, se joga no sofá e diz para ele, Rubem, acho que estou ficando louca. Por quê? Porque eu fiz salada a vida inteira e hoje eu não estou conseguindo cortar a cebola. Mas por quê? Porque quando eu cortei a cebola ao meio, parece que iluminou na minha cabeça uma visão tão maravilhosa que eu nunca tinha percebido. A obra de arte que é uma cebola, com seus anéis, todos ali encaixados, parecendo uma obra de arte. E ela tem uma coloração que, de fato, não é normal. Ele falou, mulher, que bom, você está adquirindo olhos de poeta. Isso é muito bom. É uma maturidade que poucas pessoas possuem. Uhum. É passarmos a observar melhor as coisas, né, Alcírio? A ver, como você colocou o tempo todo, é nós observarmos, porque normalmente nós olhamos, mas não observamos, né? E também a busca do melhorar o nosso interior, né? Pensar mais em coisas boas, ver as coisas boas com mais otimismo, né? E dá a impressão assim que tem pessoas que ainda estão naquela fase de só ver o lixo, Uhum. né?
E nós temos então que passar a observar, descartar esse olhar. Certo. E mirar aquilo que, de fato, vai enriquecer o nosso coração de coisas boas. E pensando no bem, no bom e no belo, nós passaremos a enxergar também, sem dúvida. Né? Alcírio, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.